Olá, crianças e família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo anterior, enquanto eu explicava o conteúdo da nossa aula de matemática. No vídeo de agora, eu vou apresentar a vocês o nosso roteiro de atividades de matemática e as fichas de aprendizagem. Essa semana não tem página de livro, combinado? Olha só, no nosso roteiro de atividade, indica que serão 3 fichas de aprendizagem para fazer. Então, a família e as crianças que estão acompanhando, tem que estar com o roteiro de atividade impressos para facilitar a compreensão das atividades e as fichas também. Então, no nosso roteiro indica para que vocês revejam o slide 2 que foi colocado no site na semana passada. Se eu não me engano, foi do dia 7 de abril. Assistam o slide 2, apenas a parte que fala sobre adição e ao vídeo que está nesse slide, que é o vídeo 1 de adição, que contém no slide 2. Esse assunto vai ser necessário para realizar as fichas de aprendizagem, junto com o vídeo anterior a esse, com a explicação dos conteúdos. Depois que vocês verem o slide, vocês farão as fichas de aprendizagem. Quando concluir as fichas de aprendizagem, no final do roteiro, eu tô aqui indicando a vocês um link de um site com um jogo bem divertido, que é a Tabuada do Dino. Então lá tem tabuadas para brincar e aprender. Mas eu indico apenas que brinque da tabuada da adição, que é o assunto que nós estamos vendo agora, tá? Não brinquem com as outras operações matemáticas que tem lá, porque vocês vão encontrar a subtração, e essa semana nós não estamos relembrando a subtração. Tem lá multiplicação e divisão, que são outras operações matemáticas que vamos aprender mais pra frente. Então, lembrem-se, é só para brincar com a adição. Vamos lá, amigos. Temos aqui a primeira folha, que é a questão 1. Vocês terão um quadro onde está numerado de 1 até 40. Porém, vocês vão observar que alguns números estão faltando. Então, eu aconselho que vocês façam, contem de uma em uma unidade para descobrir o número que está faltando. Por quê? Assim que vocês descobrirem o número que está faltando, vocês vão ter que anotar no quadradinho aqui embaixo. Mas tem que ser de acordo com o símbolo. Aqui temos a contagem, 1, 2, 3 e temos o sol. Sol é número, amigos? Não, não é número. Qual é o número que vem logo depois do 3? Vamos acrescentar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4. Então, ao invés de ser um sol, tinha que ser qual número? 4. Então, vocês vão procurar o número sol aqui, É até o primeiro símbolo que aparece. E dentro do quadrinho, colocar o número 4. E assim vocês farão com os outros símbolos. Vão descobrir quais são os números que deveriam estar no lugar dos símbolos e colocar aqui embaixo. A questão 2 é o seguinte: temos uma reta numérica onde começamos com o número 10. Vocês vão completar a sequência de 10 em 10. Cada pauzinho tem que ser um número. O primeiro pauzinho é o número 10. O segundo pauzinho vai ser qual? Lembra? Um número na cabeça, 10 na mão. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Então, no segundo pauzinho, vocês vão colocar o número 20. E para descobrir o número seguinte, lembra que é contar de 10 em 10. Número 20 na cabeça, 10 na mão, continua a contagem. E assim vão fazer até chegar no final da reta, sempre contando de 10 em 10. Porque agora, na atividade 1, vocês contaram de 1 em uma unidade. Na questão 2, vocês vão contar de 10 em 10. Vão contar de uma em uma dezena. E depois que vocês completarem a reta numérica, tem 2 perguntas. Letra A: qual é o menor número
da reta numérica. E na letra B, qual é o maior número da reta numérica? Então, vocês vão ter que ter atenção para contar, porque vocês vão precisar responder de acordo com essa numeração, tá? Questão 3. Vocês têm 4 adições aqui. Vocês vão ter que contar cada bolinha do dado e colocar no espaço indicado. Primeira parcela e segunda parcela. Vão calcular quantas bolinhas tem ao todo e colocar o total aqui no último quadrinho. Não está difícil. Vocês podem, olha só a dica, calcular todas as bolinhas ou representar essas bolinhas nos dedos. Então, vocês vão contar, ó, exemplo do primeiro. 1, 2, 3, 4. Então, já sabemos que a primeira parcela, o primeiro valor é o número 4. 1, 2, 3. 3 é a segunda parcela. Então, o número 3 é o segundo número a ser colocado. E por último, temos aí o total. Quanto será 4 mais 3? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha aí que fácil. 2 formas de vocês poderem calcular essas adições. Na segunda folha, temos o seguinte, a questão 4. Temos aqui as adições dentro dos balões. Vocês vão ter que calcular essas adições. Mas, amigos, não tem espaço para colocar a resposta, porque não é para escrever a resposta. Vocês vão ter que olhar a legenda e pintar o balão de acordo com a resposta. Se vocês calcularam 6 mais 2, quanto que dá? 6 mais 2. Continua contando. 7, 8. Toda a resposta que for 8, vocês vão ter que pintar o balãozinho de amarelo. Então, primeiro o balãozinho a gente já sabe que vai pintar de amarelo. Toda a resposta que for 6 vai ter que pintar o balãozinho de verde. Todo balãozinho que a resposta for 4 vai pintar de azul. E todo balãozinho que a resposta for 2 vai pintar de vermelho. Então, a resposta que vocês vão colocar aqui é a pintura. Então, calcula mentalmente, descobre a resposta e pinta o balão de acordo com essa resposta. Questão número 5. Temos aqui algumas adições. Vocês vão ter que organizar a segunda coluna invertendo a posição das parcelas, igual ao modelo. O primeiro modelo é 2 mais 3. Quando a gente passa para a segunda coluna, a gente tem que inverter a posição das parcelas, inverter a ordem dos números. Se na primeira coluna o número 2 apareceu primeiro, já na segunda coluna o número 3 que vai aparecer primeiro. Se na primeira coluna o número 3 apareceu em segundo, já na segunda coluna o número 2 que vai aparecer em segundo. Calcula, 3 mais 2 dá quanto? Já fizemos esse cálculo antes, ó. 1, 2, 3, 4, 5. E aí, na terceira coluna, vai colocar o total, que é a resposta da adição. Nessa questão, vocês vão ver o que a tia Tayane falou no vídeo anterior. A posição das parcelas não altera o resultado. Na primeira coluna, vamos encontrar os números numa posição. Na segunda, eles vão ter que estar invertidos. E no final, a resposta vai ser a mesma. Então, mudou a posição, na adição, a resposta continua a mesma. E aí, na questão 6, vocês vão ter que marcar um X na opção correta. Vai ter que ser marcar de acordo com a questão anterior, que é a questão 5. Letra A. O resultado ficou diferente? Ou seja, depois que a gente inverteu a posição dos números, a resposta ficou diferente? Ou letra B. O resultado permaneceu o mesmo? A gente inverteu a posição e a resposta continuou a mesma. Pensa e marca o X na resposta correta. Lembra que eu já dei a dica.
É só prestar atenção, pensar para marcar. A questão 7, vocês vão ter que armar o cálculo na vertical, ou seja, o cálculo em pé, conforme o modelo. Vocês vão ter a primeira imagem, conta quantos quadradinhos tem, coloca a quantidade na linha. O sinal de mais já está aqui no cálculo. Vai para a segunda imagem, conta quantos quadradinhos tem, coloca a quantidade na segunda linha. E aí, vocês vão ter que calcular essas quantidades. Calculou, na última linha vai colocar o total, que é a resposta. Vai ter que ser conforme o exemplo. O primeiro exemplo, temos 2 quadradinhos, então temos 2. No segundo desenho, temos 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Coloca o número 4 embaixo. Calcula 2 mais 4 vai dar quanto? Podemos calcular nos dedos, colocando a quantidade de cada e contar de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou vocês podem contar diretamente o total de quadradinhos para descobrir a resposta. Vocês têm 2 formas de encontrar a resposta para esses cálculos. Terceira e última ficha de aprendizagem. Questão número 8. Vocês vão observar as figuras. Havia uma quantidade de animais. Depois chegaram mais outra quantidade. Quantos será que tem ao todo? Vocês vão ter que armar o cálculo em pé, conforme o modelo. Vou explicar aqui o exemplo. Haviam 1, 2, 3, 4 sapos. O número 4 foi colocado na primeira linha, já armando o cálculo em pé, um número embaixo do outro. Chegaram 1, 2, 3. Chegaram mais 3 sapos. E aí vai colocar o número 3 na segunda linha. E vocês vão calcular a quantidade de sapos que tinha antes, que era 4, com a quantidade de sapos que chegaram depois, que foram 3. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vai colocar o total na última linha. Então, a gente tem que seguir corretamente a ordem dos números. Primeiro valor, segundo valor, calcula os 2 números para descobrir o terceiro valor, que é o total. Vocês vão ter que calcular os caracóis, as abelhas, as borboletas e as joaninhas. Conta quantas haviam, quantas chegaram e o total dessa quantidade de animais. Questão 9 e última. Vocês terão que armar os cálculos. Temos 4 cálculos para vocês armarem. A conta deitada já está feita. Vocês só terão que colocar a resposta ali na conta deitada. Vocês vão ter que pegar os valores de cada conta e armar corretamente no cálculo, no quadro do cálculo. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena. Letra A, temos 27 mais 11. Organiza 27 primeiro, em segundo coloca o 17, o 11 e aí descobre a resposta. Lembra, calcula a unidade toda, depois calcula a dezena toda. Letra B, 55 mais 10. Organiza primeiro o número 55 embaixo. O número 10, calcula a primeira unidade, depois calcula a dezena, para poder descobrir a resposta total. Letra C, 33 mais 25. Organiza primeiro o 33, depois o número 25 embaixo. Calcula a primeira unidade, depois calcula a dezena, para poder encontrar a resposta final. E letra D, e última, 18 mais 20. Coloca o número 18 primeiro, depois coloca o número 20 embaixo. Calcula a primeira unidade, depois calcula a dezena. E aí, por último,
vão encontrar o resultado final. Lembrando que quando encontrar a resposta de cada conta, tem que colocar a resposta lá na linha, na direção do cálculo que vocês estiverem realizando. Lembra, sempre começando da direita, unidade, para a esquerda, dezena. Calcula sempre de baixo, de cima para baixo. Combinado? Beijos, boas atividades, bom divertimento com o jogo. Até o próximo vídeo.